Sejam muito bem-vindos, meus queridos irmãos, para mais um episódio do nosso podcast e hoje recebendo ele aqui, o nosso querido professor André. Já vou dar a palavra para ele, hein? E já vou falar sobre o que nós vamos comentar aqui nesse episódio de hoje. Porém, como sempre, né, pessoal? Você já está acostumado, mas caso você está chegando aqui, você é novo no canal, então bora lá. Eu quero te dar um presente. É isso mesmo, eu quero mandar um presente para você, eu e minha equipe. Sabe o que nós fazemos aqui, professor? O inscrito do canal que mais comenta nos vídeos no mês e compartilha esse vídeo com amigos, faz compartilhamento, eu e minha equipe envia um presente para ele. Que benção, hein? É fácil, quer ganhar? Deus. Tem que estar inscrito no canal, deixar o like, deixar o comentário. Então já vai comentando aí no vídeo que você está aqui. Cidade que você é, tudo tá... Comenta, seja inscrito que você pode ganhar um presente. Já tem pessoa que está ganhando presente, né? Tá mandando presente para a galera. Bom, já que eu falei isso também, eu queria aqui agradecer os nossos patrocinadores. Aqui embaixo na descrição vai estar aí os nossos patrocinadores. O Shopping da Moda, que são expert em malharia. Tem também aí a Arte Magalhães, que são os patrocinadores aqui, ó, desta caneca maravilhosa. Cadê a sua? Tá a sua aí, professor? Ó que caneca linda, ó. Tá aqui, querido. Olha aí, ó. Você quer um trabalho desse? Eles enviam pro Brasil inteiro. É só você vir aqui embaixo nas descrições que vai ter aqui os nossos patrocinadores que têm nos ajudado e nos abençoado. E se você quer anunciar aqui também, entre em contato comigo e com o pessoal que trabalha comigo lá através do nosso Instagram, que também vai estar aqui embaixo. Beleza? Bom, tendo dito isso, bora lá então. Hoje recebendo aqui, quero te agradecer, meu querido professor André, um amigo, um irmão em Cristo, um grande homem de Deus que aceitou o convite para estar aqui hoje, para nós trabalharmos um tema importantíssimo que é escatologia. É isso mesmo, professor? Sim, professor Wesley. É muita alegria estar aqui. Me sinto contente, honrado também pelo convite. E hoje a gente vai falar sobre um assunto que bastante gente ignora, bastante gente tem dúvida. Claro, a gente vai dar uma pincelada nas questões básicas e essenciais da escatologia em si. Maravilha. Tá aí, ó. O homem tem muito para entregar para nós aqui hoje. Então segura aí, porque até o final desse episódio você vai aprender coisas importantíssimas que vai agregar muito na sua caminhada cristã. Hoje nós vamos levantar a importância de se estudar essa matéria que não é muito estudada e não é muito analisada dentro da igreja. Não é isso mesmo? Então segura aí que tem muita coisa boa. Para nosso ponto de partida, professor, acho que seria muito legal, seria muito bom o senhor trazer aqui para nós uma definição. O que é escatologia? De onde que vem esse termo? O que significa isso? O pessoal, porque vai ter pessoas aqui que estão nos acompanhando que são seminaristas, que são teólogos, como tem pessoas aqui que vão assistir esse episódio de hoje que não sabe, está começando agora no mundo acadêmico, quer aprender um pouco mais sobre isso. Fala para nós aqui, professor, o que significa escatologia, termo, fica à vontade. Bom, o termo escatologia, ele vem de dois termos gregos. O primeiro sufixo, que é escatos, e o outro logia. A palavra escatos, ela significa últimas coisas. E o primeiro teólogo foi chamado Johann Jacob, um teólogo alemão, foi o primeiro que usou esse termo. Você vai ver várias pessoas tratar sobre escatologia lá nos primeiros séculos, pais da igreja, reformadores, mas o termo escatologia veio no ano 1757. Então ele é recente. Se parar para pensar, a história da igreja é recente. O termo escatologia é recente. Inclusive, ele estava estudando, por exemplo, lá em 1 Coríntios, capítulo 15, está lá o texto que Paulo vai dizer assim, que o último inimigo a destruir é a morte. Aquele termo último do grego é escatos. E ele vai falar sobre ressurreição, juízo final. Então ele pega justamente aquela palavra grega, escatos, mas logia, que significa doutrina, estudo. Então a gente tem um termo hoje chamado de escatologia, doutrina das últimas coisas. E é últimas coisas mesmo, porque quando você vai estudar no seminário, escatologia é uma das últimas matérias. E também, por exemplo, a igreja nunca parou e fez um concílio para tratar esse assunto. Inclusive, a partir do século XIX, que a igreja vai se despertar para ter ênfase nesse termo e ter ênfase nessa matéria que desperta o desejo sobre as últimas coisas.
Então o termo escatologia é a doutrina das últimas coisas. As profecias bíblicas, tanto do Antigo como Novo Testamento, trabalha arrebatamento, volta de Cristo, grande tribulação, anticristo e demais coisas, tribunal de Cristo, trono branco, ressurreição, estado intermediário. A escatologia... Milênio também entra. Milênio entra aí, a reino de Deus também entra, ela abrange todas essas questões. E é muito curioso, professor, que pelo que o senhor está nos informando, há menos de 200 anos é trabalhado algo que é tão importante para a igreja, né? Porque a escatologia do Novo Testamento está totalmente ligada à volta de Cristo, à nossa esperança, aquilo que a igreja, que é o anseio que está aguardando. É isso mesmo, não é isso mesmo? Isso e tão mesmo. pouco tempo sendo trabalhado. E é algo muito importante. Por exemplo, tem o profeta Isaías, capítulo 41, eu não lembro o verso. O profeta vai dizer assim, olha... Eu sou o Senhor que anuncia o fim desde o princípio. Ou seja, a gente vê o próprio Deus se preocupando em falar a nós as últimas coisas. Paulo, capítulo 15 de 1 Coríntios, ele vai tratar sobre ressurreição, e a partir do verso 52 ele fala do arrebatamento, e lá ele fala assim, olha irmãos, depois de falar, de destrinchar o assunto, ele fala assim, portanto, meus amados irmãos, sejam firmes e constantes, ou seja, o estudo da escatologia deve trazer nós firmeza, constância e como ele decorre o texto, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão. Ou seja, o estudo da escatologia é algo que Deus se interessou em nos revelar aquilo que já tem no futuro para os nossos dias e para os nossos antepassados, mas esse estudo deve nos trazer firmeza, constância e também a vontade de fazer fruto, de dar frutos na obra do Senhor. Lembrando que um dos profetas do Antigo Testamento, o profeta maior, que é o profeta Daniel, que é um dos maiores profetas, ele estava estudando escatologia, que eram as profecias de Jeremias, e ele recebe a visita do anjo e vem lhe anunciar e ele entende sobre o futuro da nação de Israel ali. Ou seja, estudar escatologia é algo importante. 1/3 das escrituras pode-se dizer que são profecias. 1/3 das escrituras são profecias, algumas já cumpridas e algumas estão para se cumprir. E também o próprio Jesus, Mateus 24, Mateus 25, Mateus 13, tem vários textos que indicam uma escatologia da sua volta. Paulo também vai trabalhar 1ª e 2ª Tessalonicenses, Pedro vai trabalhar isso, o próprio João também vai trabalhar isso. A gente tem um livro do Apocalipse que trata geralmente disso. Então escatologia é 1/3 da escritura para a gente entender, para a gente ver a importância que Deus dá. Lógico, ela não é o centro, a gente não pode fazer dela o centro, mas ela é sim importante para a gente estudar, entender, para a gente não ter aquela escatologia de jornal nacional, né? Parece uma coisa no jornal nacional, meu Deus! É apocalíptico, tá na Bíblia! E a gente tá vendo os sinais já, Jesus falando há muito tempo, e a gente ignora a Bíblia e fala, meu Deus, passou no jornal! Prefere colocar mais em consideração os periódicos do dia, as notícias, manchete. Não que às vezes não tenha envolvimento com a Bíblia, tem, só que a Bíblia já está lá escrita realmente aquilo que há de acontecer, aquilo que Deus já ordenou para acontecer, enfim. Sim. Então a escatologia ela é um estudo que o cristão deve se levar a sério. A maioria das palavras... Aqui que vem minha segunda pergunta, que vai entrar nisso daqui. Qual que é a importância, professor, de um cristão estudar a escatologia ou aprender? Qual a importância que isso traz para a vida de um cristão? Porque tem gente que vai falar assim, não, é desnecessário. Não preciso. Para mim não tem relevância. Qual que é a importância para um cristão entender essa doutrina das últimas coisas, dos últimos acontecimentos? Por que isso tem que ser importante para nós? Como é que você trazer uma definição sobre isso? Bom, ela é importante para nós, como eu já citei os textos anteriores, que a Bíblia é recheada de escatologia, é recheada de profecias. E assim, quando a gente se empenha em estudar escatologia, a gente entende a nossa esperança, para onde a gente vai. A gente entende
as coisas que Deus já determinou e estabeleceu. Não é qualquer um que a gente vai sair falando que é anticristo. Não é qualquer evento no Jornal Nacional que a gente vai estar falando, é a volta de Jesus. A gente não vai confundir textos. Essa sua citação foi muito legal, porque olha aqui, olha que legal, pessoal. O professor está falando que uma das importâncias de se estudar essa matéria é exatamente o que acontece muito nos nossos dias. Gente, isso é um absurdo. Só vou deixar você continuar a sua fala. Mas veja bem, não pode aparecer um líder global que o povo já é anticristo. É ele. Principalmente muitos pregadores saem anunciando, é ele, e afirmam. Não, tem pregador que afirmou que era o Emmanuel Macron. Agora, exato! Agora estão afirmando que é o genro do Donald Trump. E vai afirmando e não conhece de fato as profecias. Se ele analisasse as profecias, ele não iria dar nome a todo mundo. Tem gente que marcou, Jesus vai vir daqui... Tanto da data, através da guimatria, numerologia. Outra coisa curiosa também, você comentou, professor, que o bom de se estudar a escatologia, né, a importância de ter isso na vida do cristão, que não vai sair nomeando, esse é o anticristo, é aquele, fazendo essas contas mirabolantes. E outra também, não pode aparecer algo global novo, é a marca da besta. É a marca. Coloca título no que é a marca da besta, coloca nome de quem é o anticristo. Tudo isso acontece, eu creio que isso acontece por conta das pessoas não estudarem profundamente a escatologia. Então você está vendo a importância que o professor André está trazendo aqui de muitos problemas que acontecem por conta de ter uma escatologia rasa ou não se aprofundar nessa matéria. Mas pode continuar a sua fala, professor. Teve gente que falou que a marca da besta era código de barra, chip de celular. A vacina agora do Covid. Vacina. Ou seja... O que aquele cara lá tá criando lá, o dono da Apple, que é um negócio que vai pôr na cabeça lá, um chip. Como é que é o nome dele? Aquele é um dos mais ricos do mundo. O dono da Microsoft, como é que é? Eu esqueci o nome dele. Esqueci. Se você tá aqui, coloca aqui embaixo que até o final vai tentar lembrar. Que já foi o homem mais rico do mundo, que agora ele tá criando um aparelho. Não é o Musk não, né? Não, é o outro lá, que foi... Ele sempre era o mais rico, agora já não é mais. É o dono da Microsoft, que criou a Microsoft lá, eu esqueci o nome. Bill Gates. Ele tá, exato, professor. Ele tá criando a ideia de um chip lá de colocar aqui no cérebro para fazer uma parte de coisa, eu já vi na internet. Aí estão falando que isso sim vai ser a marca da besta. E o mais curioso, você me corrige se eu estiver errado, é estranho essa fala dessas pessoas que acham que desconhecem um pouco a escatologia, professor, porque segundo o texto de Apocalipse, quem vai trazer essa marca é a besta. É ela que traz essa marca. Vai ter aquela briga se é um sistema ou literalmente a marca, deixa isso daí para outro dia. Mas se é ele que vai trazer essa marca, pra marca tá aí, eu acho que ele teria que estar no poder, né? As pessoas mas não entra nessa lei, não. Cavalos na frente dos bois. Na pandemia, alguém falou assim que viu o cavaleiro amarelo andando nas ruas. Mas espera aí, o cavaleiro amarelo, ele é depois do vermelho, do preto, do branco. Tem outros que precedem ele. E outros que precedem ele. Outra coisa, a gente vê que não é as coisas assim, a gente não pode ver um evento no jornal ou alguém comentar alguma coisa, a gente pronto, é um apocalipse. Não, a gente tem que entender, a gente tem que ter uma hermenêutica. Inclusive, escatologia é o último a ser estudado, porque antes de você estudar escatologia, você precisa estudar hermenêutica, que é a interpretação de texto. Para você elaborar a sua interpretação, se você vai interpretar de maneira simbólica ou de maneira literal, você tem que entender a eclesiologia, que é a matéria da igreja. Isso vai estar totalmente alinhado à sua escatologia. Por quê? Porque você precisa entender se a igreja nasceu no Novo Testamento, depois da cruz, se a igreja já existia no Antigo Testamento. Vai ter tudo isso daí. Isso tudo vai influenciar na questão de milênio, na questão de tribulação. Que nós vamos entrar aqui hoje para falar um pouquinho sobre isso. Mais para frente a gente vai falar. E também a gente precisa entender as profecias. Entender a correlação entre Antigo e Novo Testamento, o trabalhar de Deus entre as eras, mas as pessoas querem colocar o carro na frente dos bois, como se fala. A pessoa quer se tornar um expert no assunto sem estudar as bases dela primeiro. Os pilares fundamentais dessa matéria. Por exemplo, soterologia é um erro, eu sei que não é nada a ver com o podcast, mas um erro em soterologia é as pessoas querer falar sobre predestinação, sobre livre-arbítrio, sem antes ir para a armateologia, para entender a doutrina do pecado, quanto o homem se corrompeu espiritualmente. Quando depravação total. Tudo. Então, quando você não entende depravação total, pecado original, você não vai conseguir
explicar de maneira coerente sobre soteriologia para as pessoas, e as pessoas vão se estranhar quando se escutam certos termos. Exatamente. Então vocês estão vendo aqui a importância que é estudar sobre os últimos acontecimentos, o que a igreja está aguardando e esperando. Você está vendo a importância e os desdobramentos que isso traz para a vida de um cristão. Porque eu penso, professor, que um cristão ele deve estar sempre preparado para defender aquilo que ele crê. Aí no mundo acadêmico nós chamamos isso de ter-se uma boa apologética, que é a defesa da fé. E é curioso que você vai conversar com alguns cristãos exatamente sobre este ponto, né? O que você aguarda para a volta de Cristo? Como é que vai ser? Você sabe explicar? Dentro do mesmo que tem várias, vai entrar, é o próximo tema, entrar sobre as escolas de interpretação, mas pelo menos saber defender aquilo que você crê. Né? Pelo menos ter um bom argumento sólido em textos, na Bíblia, para defender aquilo que você crê. Isso assim, é a importância. A vida do cristão ele se resume a 2 dias. Se eu não me engano, foi Paul Washer que falou isso. O dia da morte de Cristo e o dia da vinda de Cristo. Que o cristão deve se resumir nesses 2 dias como os dias importantes na vida dele. E o que você pensa acerca da volta de Cristo vai influenciar totalmente a sua vida prática. Por quê? Porque se você crê que Cristo vai voltar de maneira iminente, se você crê que Ele é justo, que vai haver galardão, que vai haver um tribunal de Cristo, então o que você vai fazer? Aquilo que Paulo está dizendo, irmãos, por isso sejam firmes, constantes, trabalhem na obra do Senhor. Por exemplo, Paulo tinha uma escatologia que ele escrevia à igreja dizendo assim, olha, para mim morrer é lucro, porque estar com Cristo é incomparavelmente melhor. Mas enquanto ele não vem, propõe a Deus que eu esteja aqui para ajudar a igreja. Ou seja, Paulo tinha uma ideia escatológica na sua mente que para ele, se ele tombasse, ele estaria com Cristo. Tombou aqui, estaria com Cristo, que é incomparavelmente melhor. E Paulo também, nas suas epístolas, ele sempre se incluía. Portanto, meus amados irmãos, ante o soar da última trombeta, nós que estaremos... Ele se incluía como se fosse um cristão que estaria vivo na época que Cristo voltasse. Por exemplo, eu gosto muito dessa apologia. Quer ver? Qual dia que Cristo vai voltar? É hoje. Se você acordar cedo e falar assim, Cristo vai vir hoje. O arrebatamento vai ser hoje. Hoje é o dia que eu vou me encontrar com Cristo. Eu garanto para você que um cristão não vai sair pecando, fazendo o que quer. Mas quando ele acorda, ele fala assim, hoje é o dia. A igreja primitiva, ela vivia assim. É viver como se Cristo fosse voltar a qualquer momento, mas tendo firmeza, como se ele fosse voltar no último dia, permanecer firme. Mas a igreja, por exemplo, a igreja em Atos, a gente vê nas epístolas de Paulo a bendita esperança de que Cristo fosse pegar eles a qualquer momento. A qualquer momento iria acontecer um rapto e a gente estaria com Cristo. Então eles viviam dessa maneira. Então a doutrina da iminência levavam eles a santidade, a santificação, levava eles a ajudar aos irmãos, que uns vendiam as coisas que tinham para suprir a necessidade dos outros, porque eles não eram materialistas, mas eles estendiam a mão. Por quê? Porque o pensamento deles não era outro a não ser a volta de Cristo. Excepcional, tá aí. Pra vocês verem a importância de estar por dentro dessa matéria, né? É uma matéria que envolve diretamente a vida de todo cristão, principalmente nós que estamos vivendo em um contexto aquela exposição de Jesus em Mateus 24, desde que ele faz aquela exposição respondendo as 3 perguntas lá dos apóstolos, você vê que cada vez mais vem se intensificando tudo aquilo que ele falou que aconteceria, que precederia a vinda dele. E a ideia ali é isso mesmo, Wesley, porque o original ali está escrito dores de parto, o princípio das dores de parto. O que acontece? Minha mulher está de 8 meses em casa grávida. E como é que funciona? Isso é literal, né? E como é que funciona? As contrações, conforme está chegando a hora do parto, ela vai aumentando. Conforme está chegando o final da gravidez, ela vai mostrando aumentando. Que está chegando a hora. Terremoto, fome, peste, nos dias de Cristo já existia? Já. Mas o que a ideia de Cristo ali é dizer o seguinte, que essas coisas seriam intensificadas, ou seja,
vai ser mais forte a cada vez Até que... e o tempo diminuindo, no sentido de que a gente iria ver isso constantemente de maneira mais forte. Então, a volta de Cristo está alinhada ao quê? A esses sinais. A parábola da figueira, que muita gente interpreta errado, que Jesus fala assim, aprendei da parábola da figueira e os seus ramos. Quando você vê os ramos, é porque é chegado o verão. Aí Jesus fala, então vocês sabereis que o Filho do Homem está perto. O que Jesus estava querendo dizer? Ele não está falando que a figueira é Israel. Ele está falando que a geração que vê-se aqueles sinais era como ver uma figueira que está perto da flor. Porque há muito... Quando chega o verão... Já é um texto mais difícil de interpretar, mas o professor já trouxe a interpretação. É que dentro desse texto aí que o professor está citando, muitas pessoas entendem que esse florescer ali seria a nação de Israel florescendo, literalmente, né? De forma literal. Embora... Porque, na verdade, o contexto ali seria aquele que vê os sinais que ele descreveu antes, que vai ser a geração que vai ver a volta dele. Aí fica aquela briga. Essa geração do ano 70. Essa geração... De 1940 e pouco lá. A geração... Aí fica aquela briga de querer ver quanto é uma geração, se é 70 anos. Já teve gente que marcou a volta de Jesus para 2018 por causa desse texto. E é um texto totalmente... interpretado de maneira errada. Passou 2018, tem que refazer a conta. Não, peraí, uma geração não é isso daí. Embora figueira... ela é atribuída a Israel, mas a gente não pode fazer teologia por termo. Pegar o termo e falar, é Israel, é igreja. Palavras. Não, tem todo o contexto alinhado ali que a gente tem que entender. No contexto, Jesus está falando dos sinais. Que as pessoas que viriam os sinais, que veria a figueira era a geração, ele faz uma analogia, uma analogia. Como a árvore que está prestes a dar fruto, você está vendo que ela vai dar, então você é o povo que vai estar na época. De forma simples, Jesus estava dizendo, o verão quando chega, vocês não olham para a figueira e vê os ramos da figueira? Brotando ali, para dar fruto. A minha vinda vai ser dessa maneira, quando você vê os sinais, saber que a vinda do homem está perto. Pronto. É isso que Jesus quis dizer. Exatamente, interpretação do texto. Ô professor, excepcional, mas nós sabemos, né, nós que estudamos mais a fundo a palavra de Deus, o seminário teológico, que dentro desse estudo, né, assim como nos outros, tem escolas de interpretação. Só que eu penso que dentro da escatologia, né, é onde que tem mais escolas de interpretação do que as outras matérias. Porque tem matérias que não tem nem muita briga dentro do campo teológico. Mas falou de escatologia, de volta de Cristo, que vai englobar aí, que você falou, né? Milênio, tribulação, se Jesus vem antes, se Jesus vem no meio, vem depois. Vai ter pelo menos 3 clássicas, né? Mas tem outras de interpretação. Eu queria que você desse uma pincelada para nós sobre as escolas de interpretação, ou seja, as escolas que defendiam, né? Que defendem algumas posições que são contrastantes e não concordam uma com as outras. Dá uma pincelada para nós aí, professor. Bom, quando você vai tratar acerca desses assuntos... E quando ela surgiu também, você conseguir trazer mais ou menos como surgiu? Quando se vai tratar desses assuntos, primeiro você vê o conceito saindo, antes de alguém elaborar, sistematizar isso. Eu vou começar pelo preterismo. O preterismo surgiu, se eu não me engano, depois da Reforma Protestante. A ideia preterista. Mas antes o conceito... O que é a ideia preterista? Eu vou chegar lá. O que eles defendem? Eu vou chegar lá. Mas antes, o conceito veio bem antes. Um teólogo chamado Roth, se eu não me engano, ele saiu com um conceito de escatologia realizada. O que seria uma escatologia realizada? Que todas as profecias da Bíblia já se realizaram. Então se nasceu aquilo que se chama de preterismo. Quando você vai estudar português, tem o pretérito do perfeito, que vai falar quando você estava, onde você estava, no sentido do passado. A ideia preterista, ela tem essa ideia de que as profecias todas já se cumpriram no passado. E Apocalipse inteiro já foi. Apocalipse seria uma carta codificada para a igreja que João escreveu. Por exemplo, a igreja estava por perseguição. Ele não poderia colocar a palavra Roma. Então ele vai colocar o quê? Babilônia.
que os cristãos Uma entendiam, analogia para Roma, uma analogia por causa da luxúria, por causa do poderio, por pecado, causa da da idolatria, do pecado. Então eles entendiam. Então o preterista ele vai olhar para nós e vai dizer assim, olha, é o seguinte, as profecias já se cumpriram, todas na vinda de Cristo e no ano 70, Mateus 24, Apocalipse, que Nero era besta e que todas as profecias, por exemplo, quando a palavra mundo está lá, não quer dizer mundo, pode ser traduzido por era, que o fim que Jesus está falando era o fim daquela era que foi até o ano 70 depois de Cristo. Mas dentro com a destruição do templo, com destruição Tito do invadindo templo, Jerusalém. a descida do Espírito Santo, tudo que ele Então, para esse preterista aí, a única coisa que está restando é só a volta de Cristo, mais nada. Bom, na verdade, tem dois tipos de preterista. Os preteristas totais e os parciais. O preterismo total, ele é tido como heresia. Por quê? Os preteristas mais totais, eles acreditam que a volta de Cristo era a descida do Espírito Santo. Para você ter uma Foi ideia. Atos 2, então ele voltou. Já voltou. Então hoje é o quê? Hoje pensa o quê? Eternidade? Hoje só falta a destruição de tudo, julgamento, tudo, e todas as profecias já se cumpriram. Entende? Eles têm essa ideia de escatologia realizada e tem um preterista parcial. O preterista parcial, ele vai olhar e vai falar assim, olha, é o seguinte, por mais preterista que a gente quer ser, tem profecias que são para o futuro. Então eles entendem o quê? Tem um pouco de futurismo ainda. O que está ligado à volta de Cristo, isso daí é futuro. Para alguns... Então, tipo assim, o preterista parcial ele entende que muitas coisas do Apocalipse, Mateus 24 já aconteceu, mas as coisas que estão ligadas à volta de Cristo ainda vai acontecer. Ainda vai acontecer. Embora, por exemplo, tem alguns preteristas parciais, eles dizem que Jesus já voltou metafisicamente em juízo, em Mateus, que Mateus narra a destruição do templo, ele narra 70. que é ali, entendeu? Mas essa vinda metafísica não tem nada relacionado com a vinda gloriosa, entende? Que a vinda gloriosa é uma que coisa... Que ali ele veio como juízo, no ano 70, e vai vir agora para a transformação da igreja. Então, o preterista é aquele que vai pegar as profecias da Bíblia, vai olhar e vai dizer assim, esse daqui já se cumpriu, esse daqui já se cumpriu. O que está relacionado à volta de Cristo é só o que ainda vai se cumprir, preterista parcial, entende? Todas as profecias, Apocalipse, a profecia do Antigo Testamento, tudo já se cumpriu para ele. E essa escola surgiu depois da Reforma Protestante, ali depois da Reforma 1600 quebrado, mais ou menos. Eu não sei dizer para você exato, mas um grande defensor foi Charles Hodge, que tem a teologia sistemática, e Grant Jr., que foi um grande defensor do preterismo. Há pessoas que defendem que Calvino também foi preterista, mas a gente não tem documentos que atestam isso. Principalmente que ele não trabalhou muito escatologia. Nem comentou, e Ezequiel, que é um livro escatológico, ele foi até o capítulo de número 11. Uau! Então a gente tem também, fora o preterismo, a gente tem o historicismo. E o historicismo é chamado de teoria evangélica. Por quê? Porque o pai do que a gente chama de historicismo era Lutero. Lutero era historicista. E o historicista... Na escatologia, Lutero era historicista. E o historicista acredita o quê? Que as escatologias, as profecias, elas se resumem numa escatologia assim, entre primeira e segunda volta de Cristo. Dentro desse tempo. Dentro desse tempo, entre a primeira vinda e a segunda vinda... A primeira vinda seria quando ele veio como homem, se manifestou. E a segunda, arrebatamento. E a segunda seria a volta de Cristo. Que seria... As profecias devem ser encaixadas... Aqui dentro. Que é chamado de era da igreja. Todas as profecias devem se encaixar na era da igreja. Entende? E que Jesus voltando... será ali o livro. Então essa visão, quem adota hoje, alguns luteranos ainda são. Adventistas também se enquadra aí? Adventistas são reformados, alguns são historicistas. São aqueles também que têm uma ideia que
Eu já vi algum grupo também de historicista interpretando ali as igrejas do Apocalipse em contextos da história da humanidade. Sim, né? seria... Tipo aí, uma igreja vai do ano 100 ao ano 300, outra igreja que não seria literal a interpretação Não, seria das cartas que 7 João eras enviou. da igreja, Exato. no Que sentido eles dão do até as período. datas, né? Aham. Mas é muito difícil você defender isso exegeticamente, na minha opinião, claro. É claro, pessoal, como o professor está falando, né? Com certeza esse conteúdo vai chegar para historicista, vai chegar para várias pessoas. Então, se você é um irmão em Cristo historicista, nada contra a sua visão, pelo amor de Deus, com todo respeito. Mas o professor não é a posição que ele concorda, também não é a posição que eu concordo, mas eu respeito. Assim como talvez vocês não concordem com as nossas posições, Bom, não tem problema nenhum. É porque a gente nasceu no século XXI. Se a gente estivesse na Reforma Protestante, talvez o nosso... Teria sido muito influenciado, bombardeado por Com isso. certeza, entende? Então o contexto nosso é totalmente diferente. Então aqui também o povo tá pegando uma pérola, hein? Martinho Lutero na escatologia era historicista. Historicista. Olha, isso é curioso, hein? Aí a gente tem uma... Então o preterismo é a ideia que tem o parcial e o total, que para alguns já aconteceu tudo, falta só a volta. Para outro, algumas coisas falta acontecer, né? Mas a maioria defende que até o ano 70. Exato. E o historicismo entende que alguns cumprimentos, principalmente ali de Apocalipse, as 7 igrejas, aconteceu nas eras, nos tempos, né? De 1300. Alguns já aconteceu, alguns está acontecendo e alguns vão acontecer antes da vinda de Cristo. Exato. Mas é chamado historicista porque abrange toda a história da igreja, toda a era da igreja. Desde o a nascimento. primeira vinda, a segunda vinda de Cristo, as profecias que ainda não se cumpriram vão se cumprir. Essas duas primeiras escolas que o senhor citou são escolas que não são tão, linhas de interpretação que não são tão populares no meio cristão, certo? Tem adeptos ao preterismo, ao historicismo, mas não é que nem as mais populares, que eu acho que o senhor ainda vai comentar ainda, né? Deixa o senhor falar mais aí. Assim, aí a gente tem também a escatologia idealista. A escatologia idealista é chamada de escatologia existencial. Ela trabalha muito a questão da vida prática. Por exemplo, para um idealista ele interpreta assim: sempre vai haver um anticristo. No ano 70 pode ter sido Nero. Hoje pode ser um sistema e futuramente pode ser um homem. Entende? Ele não está preocupado com o momento, se é agora, se foi no passado, mas ele está preocupado na prática. Entende? Ele está preocupado, para ele sempre vai existir um anticristo. Será que eles se apegam bastante àquele texto de João, né? Que o espírito do anticristo já está aí, tá? Que seria aquele que se opõe à palavra de Deus, a Cristo. Mas o idealista, ele não está preocupado com o tempo. Como é que ele é atemporal. Como é que esse povo consegue interpretar, então, o homem do pecado? Eles entendem que vai ter um, que vai ser aquele que vai ser... Depende do idealista, sim. Tem um idealista que acredita que Nero foi um tipo de anticristo. Uma tipologia. Hitler, esses caras aí, Napoleão. Mas vai se levantar, entende? Aquele que a Bíblia fala. Aquele que a Bíblia fala. Então, legal. O idealista, ele não está preocupado com o tempo, quando vai acontecer. A preocupação dele é a vida prática. Então, o idealista, é por isso que é chamado de escatologia existencial. O idealista, ele sempre vai interpretar as figuras, entende? Ele não está preocupado com a exegese em si, no sentido ali, quando, tempo, época, data. Ele está preocupado, o que esse símbolo tem a ver com a minha vida? Entende? E o pai, na minha opinião, o pai do idealismo no Brasil, escreveu um livro chamado Mais do que Vencedores, chamado William Hendrickson. É aquele famoso teólogo que interpretou o Apocalipse com estágios de 7. Não sei se você já leu. Não de forma progressiva, ele interpretou com 7 divisões, mas como se fosse um progresso. Mas no sentido de um paralelismo progressivo. Sim. Entendeu? O pai do idealismo no Brasil, na minha opinião, foi Hendricks. Lógico, a gente tem aquele livro, A Bíblia, o Futuro, de Anthony Coema, se eu não me engano, o nome dele, acho que é assim que se pronuncia. Mas assim, eles não estão preocupados com momento, época, data. Não. Eles acreditam que todos os símbolos lá em João têm algo de Deus que a gente deve entender
para ter uma vida prática na nossa vida, entendeu? E ele interpreta Apocalipse não como literal, não como cronológico, mas para ele o Apocalipse, por exemplo, 7 igrejas é um período, 7 taças, um período. Isso não parece um pouco de historicismo nas 7 igrejas? Na verdade, não. Não é meio parecido com épocas? Não, porque eles tratam, por exemplo, as 7 igrejas ali, ele não se alinha a épocas. Eles vê 7 tipos de crentes. Entende? Na prática, são 7 tipos de crentes. 7 tipos de cristão diferentes. Entendeu? Aí, por exemplo, eles vão ver um paralelo que as 7 selos, 7 trombetas e 7 taças são repetições de uma mesma história. Entendeu? Será que dentro dessa ideia, eu não sei, é uma pergunta para se pensar. Será que eles não aplicam até aquilo que parece que é chamado de paralelismo hebraico? Que tinha aquela história de repetições para inculcar uma ideia, para mostrar uma verdade? A verdade é que quem defende o paralelismo progressivo, ele vai dizer assim, João, ele usa justamente... Paralelismo hebraico no Novo Testamento. Porque ele é o quê? Um judeu. Um judeu. E Faz sendo sentido. ele judeu, ele vai contar a história, narrar a história. E para inculcar, vai trazer como um paralelismo, trazendo as mesmas verdades. Muito interessante. Então, o idealista... Essa também já é outra escola muito pouco conhecida. Você quase não vê ninguém falar sobre isso. Na verdade, a maioria da galera que defende isso no Brasil, Antônio Lima, ele é pode-se dizer assim, tanto ele como Nicodemos, são os mais acalorados que defendem essa ideia. Essa é a visão do Dr. Augusto Nicodemos. Augusto Nicodemos, um paralelismo progressivo, amilenista, entendeu? Presbiteriano ele. Presbiteriano, assim... Não são todos, mas muitos defendem essa ideia. É uma ideia que tem crescido, na verdade. Aí a gente tem também, professor Wesley, a escatologia consistente, que é uma escatologia futura, que é totalmente futurista. Talvez essa seja a mais conhecida, né? A mais conhecida, né? Pode-se dizer... Assim, ela é mais conhecida porque é adotada pelos irmãos dispensacionalistas. Talvez pelo termo que você usou, a teologia consistente, é esse termo, né? Por ser um termo mais técnico, talvez o povo não entende, mas usando a expressão... Eles são futuristas, eles olham pro texto, interpretam de maneira literal e perguntam, se isso daqui não se cumpriu ainda, de maneira literal, vai se cumprir no futuro. Para deixar bem simples em povo entender, não é desmerecendo ninguém, pelo amor de Deus. Seria aquele pensamento sobre os acontecimentos da volta de Cristo que a maioria dos cristãos hoje, principalmente pentecostal, entende e aceita. Seria aquele que é ensinado nas Assembleias de Deus, nas igrejas pentecostais. Alguns tradicionais também aceitam essa visão. Na verdade, essa visão, quem mais difundiu ela foi George Eldon Ladd. Já ouviu falar de George Eldon Ladd? Jordan Eldon Ladd, ele difundiu bastante, ele era futurista, ele não era dispensacionalista, ele tem um livro chamado A Grande Esperança. O dispensacionalismo que o professor fala aqui, pessoal, é uma ideia que Deus trabalhou ao longo da história da humanidade com dispensações, né? Ou alianças, dependendo do que o povo entende. Ou seja, é como que se de um tempo a outro tempo Deus trabalhava de um jeito. Tipo, de Adão até Abraão de um jeito. Só um exemplo, tá? De Abraão até Davi de outro jeito. De Davi até Jesus de outro jeito. De Jesus até o final do tempo da igreja de outro jeito. Então isso daí é chamado de dispensações ou alianças, né? Mas isso daí vai ficar para outro... Embora nem todos os dispensacionalistas concordam nisso, a maioria que são chamados de clássicos, sim. Mas voltando à ideia, a escatologia consistente, ela depende muito da exegese do texto. Da interpretação do texto. Então eles levam a ideia totalmente literal. O literal não é literalista. É coisas diferentes. O literal também trabalha figuras, símbolos, tipos. Entende? Então, o futurista é aquele que vai olhar para as profecias e vai dizer assim, não, isso deve se cumprir no futuro. Mateus 24, quando Jesus fala do cerco de Jerusalém, da abominação do profeta Daniel, dos sinais no céu, da lua se escurecendo, eles vão falar assim, peraí, isso daí não aconteceu no ano 70, isso daí vai acontecer um dia na vinda gloriosa de Cristo. Eles olham o Apocalipse capítulo 1, 2, 3, alguns os 4 e os 5,
como coisas na igreja, mas a partir do capítulo 6, eles entendem que é totalmente futuro, que quer dizer um período de grande tribulação, que a grande tribulação é futura, que o arrebatamento é futuro, que a vinda é futuro, que o milênio é futuro. Então eles são chamados de futuristas. Por quê? Porque eles dependem da exegese do texto e, por depender, eles sempre perguntam, isso já se cumpriu na história de maneira literal? Se não se cumpriu, ainda vai se cumprir. Então são chamados de futuristas. Show de bola, espetacular. Tá aí, pessoal. As ideias sobre as escolas de interpretação que analisa aí esses últimos acontecimentos, né? Então aí você ouviu preterismo, historicistas, Mas idealistas, tem consistentes. Tem uma que eu gosto muito. Não foi George Led que trabalhou isso, mas ele não foi ele que inventou, mas ele é quem mais trabalhou isso. Ele, John Stott, que é chamado de escatologia inaugurada, que é chamada de interposição de eras. A era do pecado está acabando e o reino está vindo. Então, é aquele termo já, mas ainda não. Termo técnico. É esse termo técnico que quem gosta do Novo Testamento usa sempre. Sensus pleno, O sensus cumprimento pleno. mais pleno. Uhum. Aquela ideia assim, peraí, a gente já vive o reino em questões espirituais, Mas não na sua ainda totalidade. não na sua totalidade, entende? Então é chamado de escatologia inaugurada. Então ele está preocupado com a exegese do texto, com o futuro, mas ele também já traz coisas para o presente, entende? Então essa ideia de LED é uma ideia que eu gosto muito, que ela não é nem cíclica, nem idealista e nem totalmente rigorosa ao futurismo. Ela seria o meio termo ali. Escatologia inaugurada. Muito legal. Excepcional. Tá aí. Mais uma para vocês aí, pessoal. Isso é maravilhoso. Eu tenho certeza que o pessoal deve estar ali. Será que eles vão falar sobre as visões da igreja? Se vai subir antes, no meio, depois? Talvez não dê tempo. Talvez dê. Vamos ver que nós vamos conseguir trabalhar aqui. Mas eu queria fazer uma pergunta para o senhor, professor. E a pergunta é assim. Dentro dessas escolas, quais são as interpretações que eles dão para aquele período chamado de grande tribulação? Eu queria que você explicasse o que é a grande tribulação, o que é essa grande tribulação que a Bíblia fala sobre ela, e quais são as ideias que essas escolas, ou as principais, que são as principais, não precisa todas não, as principais dão para esse período, quando vai ser esse período. Fica à vontade para falar sobre a grande tribulação. Para o preterista, a grande tribulação já aconteceu. O preterista é aquele que entende que aconteceu tudo lá atrás. Tudo. E se deu na onde isso A daí? grande tribulação se deu quando o general Tito começou com Nero e terminou com o general Tito invadindo Jerusalém ali no ano 70. Ano 70, destruição. Aquele período seria a grande tribulação. Você resumiu ali a grande tribulação. Você resumiu ali. Então, para um preterista, ele vai falar assim, ó, não tem mais esse negócio de grande tribulação, ela já ocorreu. O historicista, ele vai dizer que a gente está vivendo a grande tribulação. Que é o período da igreja, desde que começou até a volta de Cristo, é um período de grande tribulação. É um período, e a grande tribulação é todos os dias que a gente está vivendo. Então, o historicista acredita que a grande tribulação é um período muito longo e extenso que a gente está vivendo. Seria o período de toda a igreja na Terra, que não seria privada de tribulação. Pode-se dizer que sim, entende? São as perseguições, que a igreja sempre vai ser perseguida. Agora, para o idealista, a maioria são futuristas e também acredita num período. Então, os idealistas, dentro deste aspecto de tribulação, eles interpretam como os futuristas, que é algo, pode explicar, que vai acontecer. Vai acontecer. E os futuristas acreditam que também vai ser um período que vai acontecer. Agora, a ideia de grande tribulação, por exemplo, você pega um dispensacionalista, ele vai dizer para você que a grande tribulação é chamado de dia do Senhor, que Paulo vai dizer lá em 2 Tessalonicenses. É um período que os profetas do Antigo Testamento chamaram de dia terrível, dia de escuridão. É o período que Jesus falou que é um dia de que nunca houve, nunca haverá. E Jesus fala isso em Mateus 24. É um período, para um futurista, é um período onde Deus vai derramar sua ira na terra. Entende? É um período onde Satanás vai ter mais liberdade, porque ele vai enganar as nações
através do falso profeta e do anticristo, e não somente eles vão enfrentar a perseguição do anticristo, mas também vão enfrentar a ira de Deus. Entende? Então, a grande tribulação é este período Uhum. de grande aflição, no sentido que Deus vai derramar sua ira sobre a terra dos homens. No sentido futurista. No sentido futurista, porque No sentido- no sentido historicista, é desde que começou a igreja até a volta de Jesus, está tendo essa tribulação, que acho que eles devem interpretar E como no essas sentido perseguições. idealista, a grande tribulação não tem nada a ver com a ira de Deus, mas vê um período de grande adversidade. Agora, para os futuristas, a gente pode chamar os dispensacionalistas, já acreditam que a grande tribulação é o derramar da ira de Deus na terra. E geralmente, quando o professor fala aí, os dispensacionalistas, está ligado novamente ao grupo pentecostal. Não que não tenha reformados, né, presbiteriano, batistas que são adeptos a esse pensamento. Porque você vê aí sim que tem presbiteriano, batista, são cristãos de linha reformada que recebem a posição ou a visão de interpretação escatológica como futurista ou dispensacionalista. Se eu não me engano, até falando sobre o arrebatamento da igreja, o professor pode falar melhor sobre isso, a ideia dispensacionalista de um arrebatamento pré-tribulacionista nasce com cristãos reformados. É isso mesmo, professor? Isso mesmo. Assim, o pentecostalismo... Quando nós falamos reformado, pessoal, só para pontuar, seriam aqueles hoje que as igrejas conhecidas por não ter manifestação de línguas, né? Para ficar mais simples para entender. Igrejas calvinistas, pode-se dizer assim. Assim, professor Wesley, a ideia é a seguinte: o pentecostalismo é mais recente que o dispensacionalismo. O dispensacionalismo surgiu antes e surgiu no seio reformado, entende? Tem um artigo na internet escrito por Thomas Ice chamado A Herança Calvinista no Dispensacionalismo. Ele vai trabalhar que os primeiros 75 anos do pré-tribulacionismo, dispensacionalismo, não é de origem pentecostal. Quando o senhor fala pré, professor, é a ideia de que Jesus ele vem antes de uma grande tribulação, é isso mesmo, né? O arrebatamento, O arrebatamento, não a vinda dele. o arrebatamento seria esse período que o professor acabou de falar aqui, que vai ter essa grande destruição, que tem essas possibilidades de interpretação. Para um pré-tribulacionista, eles entendem que Jesus leva a igreja para o céu, né? Para aquele período que fica ali, que aí tem a especulação que é 7 anos, tudo tal. Então, essa seria chamada a ideia de pré-tribulacionismo, né? Jesus leva a igreja e começa a grande tribulação. Então, essa ideia aqui nasce dentro de um sistema reformado, de teólogos calvinistas. Sim. Assim, Wesley, os primeiros pentecostais, eles eram batistas. Então, eu estou falando do pentecostalismo clássico, não o que a gente tem hoje. Você fala das Assembleias de Deus, que são os clássicos. E os primeiros pentecostais no Brasil, tem fontes que alegam que eles eram pós-milenistas, que eles acreditavam num grande avivamento que iria por vir, e não tinha nada a ver com dispensacionalismo. Mas, por causa da influência do seminário Moody, dos missionários, que então o dispensacionalismo, pré-tribulacionismo, cresceu aqui no Brasil. Americana. Por causa dessa influência, entendeu? Mas assim, voltando ao assunto, os pentecostais hoje, eles são futuristas, mas isso não foram eles que elaboraram, foi uma herança reformada. Eles abraçaram essa ideia que veio de teólogos calvinistas, calvinistas. De teólogos calvinistas, eles abraçaram essa escatologia completa. Uma pergunta, quando o meio reformado abandonou essa teologia, você nasceu no meio deles, né, dos calvinistas, por que eles abandonaram essa teologia? Porque hoje a maioria dos calvinistas não são dispensacionalistas. Não. A maioria. Assim, houve um contraste, porque o primeiro que começou a sair foi Pierre Poiret. Ele foi um teólogo francês e escreveu um livro chamado La Économie, que significa as economias, no sentido de Deus trabalhar por dispensações, em seios. Irineu já falava isso em 4 dispensação, ele voltou a falar sobre isso, sobre 6. Mas, assim, John Nelson Darby trabalhou isso, e ele era calvinista e ganhou medalha de honra, foi em Genebra, defendeu o calvinismo lá, e ele ganhou medalha de honra ao mérito ainda. Ele que vai elaborar um pouco mais sobre isso, junto com a Bíblia Scofield, tudo. Mas o que acontece, Wesley? Quando foi para o meio reformado, 2 coisas. A primeira coisa,
Os reformados têm como confissão de fé a CFW, que é a Confissão de Fé de Westminster. Quando foi comparado lá, não bateu. Não estava batendo. Não estava batendo. E a confissão era mais antiga do que a confissão aderia à teologia do pacto, entende? Então não bateu. Foi mais um problema de confessional do que teológico. E outra coisa também, por exemplo, o dispensacionalismo explodiu. Mas só que, por um lado, teve a Academia Dallas, a Academia Teológica de Dallas, fundada por Schaeffer, Lewis Spence Schaeffer, um excelente teólogo, brilhante, é um dos teólogos que eu mais gosto. Ele tem uma teologia sistemática de 6 volumes, muito bom, Schaeffer. Ele era calvinista. Mas quando explodiu, alguns professores da Academia Moody, já ouviu falar Academia Moody? Que se formava missionários para enviar, eles eram arminianos. E por serem arminianos, no sentido soterológico, eles abrangeram a ideia, mas eles não eram tão acadêmicos como Spence, como o Schaeffer. Eles não tinham uma mente sistemática da questão como o Schaeffer. Então eles trouxeram com muitas dúvidas, com muitas inferências. Então o que o pentecostalismo tem hoje não é o dispensacionalismo puro que vem de Scofield, que vem de Schaeffer. Ele pega da ideia de Moody, que é aquela teologia de chão, de igreja, no sentido popular. Com várias facetas, com vários mitos. Com vários mitos. Aí Lahai escreveu um romance, a ideia dele não era ser teológico, mas aquele filme Deixado para Trás. Que é um dos mais conhecidos. Aí todo mundo pensa em pré-tribulacionismo, pensa naquele filme. Todo mundo que pensa em dispensacionalismo pensa naquele filme, mas não tem nada a ver. E aquele ali popularizou demais essa ideia, né? Popularizou muito essa ideia, demais. 3 volumes eu assisti quando era moleque, adolescente. Então, a questão sobre a tribulação e o arrebatamento da igreja, a gente tem 5 visões acerca disso. São 3 a que mais se fala, que é o pré-tribulacionismo, o meso e o pós. Mas esquece que existem outras. Por exemplo, existe o parcial. Aqueles que acreditam no arrebatamento parcial, eles acreditam que antes da grande tribulação, apenas os vencedores, lembra lá do Apocalipse que está prometido certas coisas aos vencedores? Para eles, nem todos os crentes vão participar do arrebatamento, mas somente os vencedores. Então, uma parcela da igreja é arrebatada, a outra parcela fica aqui na grande tribulação, e no final da grande tribulação, Cristo vem e leva o resto dos crentes com ele depois. É por parcela. É por parcela. Então é chamado de arrebatamento parcial. Meio predatado, leva um pouco agora. Olha, a gente não tem muitos defensores sobre isso, entende? Aí a gente tem o pré-tribulacionismo, que a gente estava falando, que é o mais conhecido e mais aceito no meio pentecostal. Assim, eles acreditam que a grande tribulação é a ira de Deus e que a igreja já foi justificada na cruz, então não tem por que eles passarem por essa ira. Então, logo, o arrebatamento da igreja vai ser antes da grande tribulação, para que Deus derrame a sua ira na terra. E a igreja está no céu. E a igreja estará no céu. Enquanto a pauleira está aqui na terra, a igreja está participando do tribunal de Cristo, de uma festa, de um casamento. Entende? Aí, tem muita gente que chama o pré-tribulacionismo de arrebatamento secreto. Mas é uma inferência. Usa muito isso para bater nos teólogos, né? O pré-tribulacionismo, alguns hoje até que defendem o arrebatamento secreto, mas a maioria sempre defendeu o arrebatamento iminente. Entende? Qualquer momento. Uma porque o cunho secreto é um termo pejorativo. E nem aparece na escritura. Quem inventou isso foi os pós-tribulacionistas para bater, para brincar com os irmãos pré-tribulacionistas. Entende? Então eles brincam dizendo, arrebatamento é secreto que nem tem na Bíblia. Então eles fazem essa brincadeira, tudo. Mas originalmente o arrebatamento nunca foi defendido como secreto. Entende? Ele é defendido como algo iminente.
mas não secreto. Exato. E aí tem a posição mid, que entende que é no meio. Ele acredita que a grande tribulação ela é dividida. Por exemplo, de fato, a grande tribulação tem um anticristo e que a igreja vai ver o anticristo, vai ver ele fazer os acordos de paz. 2 Tessalonicenses capítulo 2. Uhum. Paulo fala Mas o que sobre que isso. acontece? Ali é um texto ali, tem muita coisa ali, muita gente briga ali. Um dia não pode vir aqui só para falar sobre esse texto. Um dia a gente fala sobre isso. Mas o que que acontece? O mesmo tribulacionismo, ele acredita que no meio da grande tribulação, antes do anticristo desfazer esse acordo de paz, que vai ter muito sangue sendo jorrado, embora a igreja passa por uma certa perseguição, mas a grande perseguição mesmo, o grande derramamento de sangue, a igreja é levada bem no meio Quando da o grande chicote começa a apertar, ser esmagada, Cristo leva. Cristo leva a igreja. Aí tem o pós, que é o que acredita que tá aqui todo momento, que seja só vem no final. Aí os irmãos, pré vai zoar. aí os irmãos pré-tribulacionistas fazem aquela brincadeira. Ah, se você está esperando o anticristo, o problema é seu, eu estou esperando o Cristo. E também faz brincadeira e fala que é a posição teológica do ioiô, né? Do ioiô. Que a igreja sobe e já volta, que Jesus está voltando. Assim, o meio teológico no Brasil, o brasileiro gosta de zoeira, né? Gosta. Então, até mesmo no meio pentecostal, reformado, todo mundo gosta de tirar uma sátira, de brincar. Gosta. Entende? Algumas são sadias, algumas são apelativas, sabe? Mas a posição pós-tribulacionista acredita que o arrebatamento vai ser simultâneo à vinda. É um evento só. Apocalipse capítulo 19, a igreja passa todo o período da grande tribulação, aí de repente o céu vai se abrir, Cristo vai descer com o exército do céu, e quando Cristo desce, a igreja é arrebatada, transformada. A igreja é recebida nos ares e desce juntamente com Cristo. Essa é aí para alguns, para começar aquilo que nós vamos abordar agora, que é entrar para o milênio, e para outros já é para a eternidade. Já é para a eternidade. Aqui já é um gancho para entrar na minha próxima pergunta. Mas só que é o seguinte, antes de entrar na próxima pergunta, tem uma nova interpretação que é chamado pré-ira. Exato. Essa está começando a abrir agora aqui no Brasil. Ela começou com Robert Rosenwald, mais ou menos ali da década de 70. Um teólogo chamado John Walvoord, que era pré-tribulacionista, ele foi fazer uma pesquisa acerca dos pais da igreja e ele entendeu uma coisa, que não teria como bater o martelo se os pais da igreja eram pós-tribulacionista ou pré-tribulacionista, porque os pais da igreja acreditavam num termo chamado intratribulacionista. Que também é um termo novo, que diz os pós, que é usado para bater no pós, né? Mas que o pré inventou isso daí tem menos de 50 anos. Mas só que é assim, por que esse termo foi usado? Porque eles acreditavam que eles já estavam vivendo a grande tribulação, mas em um momento a ira de Deus seria derramada, e nesse momento que a ira fosse derramada, de maneira iminente, Cristo viria e resgatava eles. Então esse teólogo chamado Rosenwald, ele olhou e falou assim, peraí, não dá para tirar a iminência, não dá para tirar a grande tribulação. Então ele parou e pensou e falou assim, peraí, então a igreja ela passa pela tribulação, mas não pela ira de Deus. Não vai ser na vinda. Então a igreja é arrebatada. Para alguns pré-ira, a igreja arrebatada fica no céu, fica nos ares, ela nem sobe nem desce, ela é arrebatada e fica. E naquele momento Cristo derrama a sua ira. E depois de derramar a sua ira, a igreja desce com Cristo, que é chamado de arrebatamento pré-ira. Eles fazem uma distinção. A grande tribulação não é todo aquele período do capítulo 6 ao capítulo 19. É um grande período que a igreja passa os selos, as trombetas, mas as 7 taças da ira de Deus a igreja não passa. Mas eles também não conseguem definir quanto tempo isso demoraria. Não, eles não têm por exemplo, é metade da metade do final da grande tribulação. O mês é metade. Aí o pré-ira defende metade da metade, entendeu?
Não é pós-tribulacionista e também não chega a ser meso-tribulacionista. Nem Fica pré. entre os dois Um ali. pouquinho depois do meio. Um pouco depois do meio. Ela não é meio e nem no final. E antes do fim. Ela fica uma posição Perto intermediária. do fim e depois do meio. Uhum. Tanto é que ele vai defender o seguinte, ó, a igreja passa pela grande tribulação, mas a ira de Deus, a igreja não Quando vai a passar. ira, tipo assim, a igreja, então, ela sofre a perseguição do anticristo, pode até muitos morrerem pela perseguição do anticristo, mas na hora que Deus derramar o cálice da ira dele sobre o reino do anticristo e sobre aqueles que foram de acordo com o sistema do anticristo, aí Deus tira a igreja para não receber essa ira e depois volta com essa igreja no final. Isso mesmo. Tá aí, pré-ira, tá aí. Pré-ira. Tá começando a despencar no Brasil essa posição e já tá começando a ter Olha, alguns você quer ver adeptos. dois teólogos brasileiros que defendem essa posição? Antônio Neto e Iago Martins. O Iago Martins lá do Ele é YouTube, pré-ira. ele é famoso. Ele é pré-ira. Ele é Legal. pré-ira, dispensação. Ele é pastor, né? Pastor Batista, se não me engano, né? Ah, eu não sou fã dele, então não... Já vi alguns programas dele. Eu quero despencar agora, ou abrir aqui para o senhor falar agora, né? Na verdade, despencar foi um termo bem errado agora, corrigindo. Quero abrir aqui agora a oportunidade para você falar um pouquinho para nós sobre as visões dessas escolas de interpretação, sobre o milênio. O que é o milênio de paz? Esse milênio de paz, ele é o quê? Ele é simbólico? Ele é literal? Ele aconteceu? Ele está acontecendo? O que as escolas vão falar sobre esse milênio aí? E o que é esse milênio de paz? Bom, o milênio é um período que tem a ver com o reino de Deus. Lembra que eu falei para vocês escatologia realizada, consistente, inaugurada? Tudo isso tem a ver com o milênio. Entende? Por exemplo, para um preterista, a escatologia já foi realizada, então a gente já está no milênio. Quando acabou aquela era Do ano 70? do ano 70, iniciou-se aquilo que a gente chama de milênio. Então nós já está vivendo o milênio para eles. O pós-milenista, ele vai falar que a gente já está no milênio. Entende? Que o reino de Deus já está avançando. Mas existem dois tipos de pós-milenismo. Tem o pós-milenista que acredita que já começou no primeiro século, o reino de Deus, a expansão, e alguns que vão dizer que o milênio vai acontecer ainda, que vai ser um período de tanta prosperidade, tanta bonança, que o cristianismo vai, vamos supor assim, vai evangelizar o mundo, e o cristianismo vai entrar em todas as esferas das camadas sociais, psicológicas, tudo. Então a primeira posição entende que é algo simbólico. É algo simbólico. Invisível, já está acontecendo. A segunda também, mas ela joga um pouco mais para o futuro. E essa segunda aí que entende que o evangelho vai alcançar todas as facetas da sociedade, entende que é de forma literal, que isso vai acontecer no mundo inteiro. Ou seja, dentro dessa visão, países que hoje o evangelho não entra, nesse contexto vai entrar o evangelho. Eles vão se dobrar a Cristo. Por exemplo, a África, todo joelho vai se dobrar. China hoje, que é um país totalmente comunista. Também, no pós-milenismo, o reino de Deus vai avançar através da igreja, que a igreja vai contrapor todas essas barreiras de perseguição. Janela 1040, China, Rússia, todos esses países que são fechados para o evangelho, um dia vão se abrir. E o evangelho vai entrar lá e vai mudar a cultura dessas pessoas. A gente vai cristianizar o mundo. E só depois disso, Cristo vai vir. Por isso que é chamado de pós, por causa que está linkado à vinda de Cristo. Eles também vão fazer associação quando o evangelho for pregado no mundo inteiro e virar o fim. Eles usam esse termo. Então esse é o pós-milenismo, que entende que Cristo só vem depois do evangelho pregar, no mundo inteiro o evangelho entrar. Aí Cristo vem. Esse é o pós-milenismo. Assim, a questão do evangelho vai ter outras pessoas que também acreditam nisso. Mas o pós-milenismo tem a característica de que Jesus só vem depois do milênio. Entende? Depois do milênio concluído. Depois que a igreja alcançar todos os países. Alcançar todos os países. Assim, por exemplo, um Frank Brito, ele é brasileiro, ele defende o pós-milenismo, junto com Grant Jr., e eles acreditam o seguinte, que vai chegar um tempo em que o evangelho vai entrar em todas as camadas sociais no mundo, que, por exemplo, não vai haver mais desigualdade, entende? Sabe aquele sonho de Karl Marx? O alemão.
O evangelho vai fazer isso. O marxismo social, que é uma utopia. É uma utopia hoje, entendeu? Mas que, você vai ler o livro do Carlos e fala, cara, isso aqui seria o ideal, mas na prática não funciona. Não funciona. Então, na verdade, essa ideia pro pós-milenismo, não chamando ele de marxista, não estou chamando nenhum pós-milenista disso, mas eu estou falando assim, que o que o marxismo tem uma utopia e não consegue fazer, no pós-milenismo Cristo vai fazer através da igreja, pelo evangelho. Uma sociedade totalmente igualitária, todo mundo do mesmo padrão, do mesmo jeito. Paz, bonança, que o milênio seria um período de tanta paz e prosperidade, Wesley, que Deus iria tirar até mesmo alguns efeitos do pecado na humanidade e não haveria guerra, não haveria nada. Eu já vi alguns cristãos que literalmente adotam a ideia do marxismo cultural, né? Que aí vai envolver política, não tem como não envolver, que eles usam isso mesmo que o professor André está falando, e ainda fala o seguinte, tem que ser assim porque isso está lá em Atos. Era um povo só, um amor só, era uma fé única, tudo que eles tinham, dividiam entre si e ninguém tinha falta de nada, mas... É uma inferência. Eu entendo que é uma grande inferência. Mas assim, o pós-milenismo, Wesley, eles acreditam que o reino de Deus e a igreja está linkada junto. Que a igreja é a expressão do reino de Deus, entende? E, por exemplo, o que a gente tem hoje, por exemplo, antigamente, no primeiro século, as pessoas morriam de febre. De febre, pegava uma febre e morria. Hoje não. A medicina, a tecnologia, tudo isso avançou, isso daí também faz, no sentido assim, essa melhoria de vida é uma expressão do milênio. No sentido de que hoje a gente está vivendo muito melhor do que as pessoas do primeiro século. Hoje nós temos mais paz do que as pessoas no primeiro século. Hoje temos mais prosperidade do que as pessoas no primeiro século. Então, por exemplo, muita gente fala assim, mas não tem nada a ver, o pós-milenismo é uma utopia, porque a igreja está sendo perseguida, tem país que não entra no evangelho, tal, então ele quer interpretar, fazer um anacronismo, sabe? Querer interpretar aquele texto hoje, não. Pegar um texto e colocar fora do texto, fora do tempo, né? Colocar fora do tempo, aí comete anacronismo. Então tá aí. Para um pós-milenista, ele consegue se encaixar muito bem a situação que a gente está vivendo hoje no pós-milenismo. Então tem o pós-milenismo, e aí quais são as outras vertentes? Aí nós temos o amilenismo. Amilenismo. E o que o amilenismo crê? O amilenismo crê... Então, para definir, o pós acredita que Cristo só vem depois que o evangelho alcançar todos os países do mundo, todas as culturas, e esses povos foram transformados. Esse é o pós. O pós-milenismo, ele é muito parecido com o amilenismo. Porque agora tem um amilenismo agora. Porque além de interpretar de maneira simbólica, a natureza do milênio é diferente. Porque no pós-milenismo é otimista. Eles olham para o final como otimismo. E Cristo vem depois do milênio, num momento de paz, tranquilidade, bondade, entendeu? Então ele não vem para trazer a paz e tranquilidade, ele vem depois que já está instalado através da igreja essa paz e tranquilidade. Agora o amilenismo, eles não acreditam no milênio, literal. Não acreditam no milênio literal, estão concordando. Essa é a ideia de 1000 anos, porque milênio, pessoal, tá ligado a 1000 anos. Então essa ideia de 1000 anos para eles não é literal, não seria 1000 anos literal. Não é literal, mas é um período que Satanás foi amarrado e que Cristo está reinando. No sentido de que quando Jesus morre na cruz, ele é vitorioso, amarra o valente, que é Satanás. Então, o milênio já é instaurado e já está acontecendo. Foi inaugurado na cruz o milênio. Já foi inaugurado na cruz. Acontece de forma espiritual, sem ninguém ver. Cristo está reinando com a igreja. Cristo já está reinando, a igreja já... Assim, eles não têm um olhar tão otimista da natureza do pós-milenista. Porque eles ainda acreditam que no futuro vai ter anticristo, vai ter grande tribulação. Mas eles acreditam que Cristo já está reinando, que o evangelho já avançou, está avançando, e que Satanás não pode de maneira nenhuma
cegar os seus eleitos e que os eleitos estão chegando. Então essa ideia da amarração de Satanás é que ele não tem poder de travar o evangelho. O evangelho continua crescendo, alcançando vidas, alcançando pessoas. Isso seria amarração, não é literal, que ele está lá preso sem fazer nada. Não, na verdade ali é uma prisão simbólica, tanto pós-milenismo como a milenismo. Não tem poder de cegar as pessoas. Não tem poder nenhum, sabe? E que hoje as pessoas estão vindo no evangelho e que o milênio já está acontecendo, Cristo já está reinando junto com a igreja de maneira espiritual. Entendeu? Isso daí é chamado de amilenismo. Que é um não reino, a milênio literal. Na verdade, esse não milênio não ficou bom. Quem inventou esse nome deu um tiro no próprio pé, vamos dizer assim. É milênio espiritual. E o amilenismo, acredito que entre a primeira e a segunda vinda de Cristo está acontecendo esse período chamado milênio. Aí vai ficar a perguntinha ali pro pessoal, certeza. Ah, tá bom, mas quem que defende isso hoje? Geralmente são os cristãos históricos, né? Os reformados. Os reformados. Presbiterianos, alguns tem batistas. preterista, que é a milenista. Tem historicista, que é a milenista. Embora a maioria dos preteristas seja pós-milenista, mas tem uma pequena parcela de amilenista. E é legal também que é assim, isso não é um padrão, tá, pessoal? Pode ter pessoas no meio pentecostal também da Assembleia de Deus que não crê no milênio, que eu conheço. Eu conheço pastor da Assembleia de Deus que entende, igual o professor acabou de falar, que o milênio já está acontecendo. Desde que Cristo morreu, ele já inaugurou o milênio e já está acontecendo de forma espiritual. Eu conheço pastores da Assembleia de Deus assim, que pensam assim. Assim, William Hendrickson, Augusto Nicodemos, Anthony Coema, Leandro Lima, tem muitos são chamados milenistas. Acho que até mesmo o próprio Hernandes Dias Lopes também. Hernandes que é um dos mais conhecidos no Brasil como pregador. Ele é amilenista, acredita que o milênio está acontecendo. Já está acontecendo. Os teólogos, muitos teólogos como Leonard Ravenhill, se eu não me engano, arminiano, acreditava no amilenismo, entende? Essa ideia, algumas acusações que se levantam é que essa ideia surge através da pena de Agostinho de Hipona. Isso é uma verdade? O que você pensa sobre isso? Assim, lembrando que Agostinho de Hipona foi um grande teólogo do século IV, lá, né, 400 anos depois da época dos apóstolos, ali mais ou menos, e diz que essa história, essa posição surge naquele livro dele, Cidade de Deus. O que você pensa sobre isso? Assim, eu tenho um livro aqui, inclusive eu quero indicar para todo mundo que... Olha aí, ó, anota, pessoal. Olha, esse livro aqui, Miller de Erickson, Escatologia Polêmica em Torno do Milênio, ele vai trabalhar as escolas de interpretação, não somente milênio, mas também ele vai trabalhar de maneira simples a questão de interpretação e questão de grande tribulação. E ele entra na história e ele diz assim que não dá para defender se o Agostinho, ele era... Se surgiu dele mesmo essa ideia. Que surgiu dele, a turma sabe que surgiu. Mas assim... Pelo que ele deixou, não dá para defender se ele era pós-milenista ou amilenista. Por quê? Tanto os amilenistas como pós-milenistas colocam não somente o Agostinho, mas também como Calvino defensor. Que é os dois. É algo espiritual que já está acontecendo. Mas deixa eu explicar. Assim, antes do ano 250, era consenso em toda a igreja o pré-milenismo. Defina para nós o que é o pré-milenismo. Vamos lá. Já falamos do pós-milenismo, falamos do amilenismo e agora tem o pré. O pré-milenismo. O que é o pré-milenismo? Assim, o pré-milenismo acredita que Cristo vem antes do milênio. Que Cristo vem e quando Cristo vem, imediatamente é instaurado o milênio. Então é ele que inaugura. Ele inaugura o milênio. Então o milênio, dessa visão, é inaugurado com a vinda de Cristo. Ele vem para inaugurar o milênio. E ele vem reinar por 1000 anos. Apocalipse 19. Apocalipse 19, ele vem, do capítulo 20, João já entra no milênio, entendeu? E Cristo vai reinar durante 1000 anos. Então toda a posição antes do ano 250 era aquele asta, no sentido que adotava o pré-milenismo. Então peraí, depois da morte dos apóstolos, que aí nós entendemos que o último apóstolo a morrer foi João, por volta de 94 a 96 da era cristã. Então de João a 250 anos para frente,
todos os cristãos ali, principalmente os mais eminentes, os mais famosos, proeminentes, né? Justino Martin. Os mais famosos, eles criam todos. em um milênio literal. Inclusive até mesmo os discípulos dos apóstolos. Aqueles que andaram como com João, Clemente Pedro, de Roma, que foi discípulo de Pedro. deixaram um documento escrito afirmando que o milênio era algo literal, que era Cristo algo ia vir literal, reinar. que Cristo reinaria. Anota aí, informação legal. Ó. Viu? Pessoas que andaram direto com os apóstolos acreditavam que era literal o milênio. Mas o que acontece? Até o ano 250, todo mundo fechou essa ideia. No ano 300 e pouco, começou a ter muita especulação, muita heresia. Por exemplo, a turma tinha ao milênio a ideia de um ano sabático. De descanso? De descanso, seria 1000 anos de descanso. E começou a sair um pouco das escrituras. E na época tinha os montanistas que colocaram algumas heresias nessa questão do milênio. Então houve um jovem chamado Ticone, que era donatista. Ele foi o primeiro a interpretar Apocalipse capítulo 20 na era da igreja. E não futuro, depois da vinda de Cristo. Então, pela prática, pelo que o professor está trazendo para nós, a ideia então de um pós-milenismo ao milenismo nasce com o Ticônio. Na verdade, não nasce nele porque ele não sabe sistematizar. Mas ele ali tem um prelúdio, muda. tem um prelúdio de algo que vai ser depois lá na frente. Ele tem um prelúdio. Aí quando Agostinho vem e pega essa ideia, embora os donatistas eram tidos como herege, ele pega essa ideia de Ticônio. O que é a ideia de donatista? Os donatistas, eu esqueci qual heresia que eles defendiam. Tranquilo, depois você manda, eu coloco na descrição. Ok. O que acontece? Ele pegou Apocalipse 20 e, iluminado por outros textos, como Mateus 12 e diversos outros textos, ele aplicou isso de maneira sistemática como a igreja, como expressão do reino, porque no contexto que Agostinho vivia, era o contexto que o cristianismo estava indo para o mundo. Estava expandindo. Estava expandindo. Há menos de um século tinha tido o primeiro concílio de Nicéia, o imperador aprovou o cristianismo. O que acontece? Quando Agostinho está vivendo... Ele já entende que é o milênio. Ele já entende que é o milênio, por quê? Porque o cristianismo... Acabou a perseguição. Porque o cristianismo chegava, por exemplo, em lugares que as mulheres eram enterradas com o marido vivo, em lugar que as mulheres eram trocadas por galinha, por vaca. E quando chegava o cristianismo lá, mudava a situação. Era valorizada a mulher. Infanticídios acontecia, as crianças eram sacrificadas a ídolos. Quando a igreja chegava lá, acabava tudo isso. Então, por viver tudo aquilo, chegou o milênio. É isso aqui, ó. E outro grande defensor foi Jonathan Edwards, do pós-milenismo. O grande pregador. Ele estourou a ideia do pós-milenismo também. Por quê? Por causa do contexto de reforma protestante que ele vivia. Entende? Então o contexto de Agostinho também muito a influenciava muito a interpretação. Então Agostinho, ele aplica, ele fala assim, peraí, essas nações pagãs que desprezava, deixava para lobo, para animal comer crianças deficientes. Essas nações pagãs que queimavam mulheres. Essas nações pagãs que viviam de infanticídio sacrificando crianças aos outros deuses. O evangelho chegou, acabou tudo isso. E Cristo está sendo honrado. Peraí, a gente está vivendo o milênio. Influenciou muito a interpretação deles, então, o contexto deles. Influenciou muito. Então o pré era o mais defendido até 250 depois de Cristo. E a ideia primordial do pré, então, resume-se a essa. Ele vem para inaugurar esse período que literalmente é 1000 anos ele reinando com a igreja. 1000 anos com a igreja. Literal. Ele reina a partir de Jerusalém. Maneira imediata. E ele reina a partir de Jerusalém. Ali mesmo. Assim, nem todos os teólogos acreditam que são 1000 anos. Acredita que é um período. Miller T. Erickson, por exemplo, George Eldon Led. Creio que é literal, mas que a ideia de 1000 anos é um período longo. É um período longo. Não precisa ser necessariamente 1000 anos, mas uma analogia de um período completo. Aí usa 1000 porque é bastante, é amplo, é grande. No sentido de completude. Entende? Excepcional. Mas só que no amilenismo, a gente também tem um amilenismo positivista. É aquele amilenista que vai ler, por exemplo, Romanos 11, e ele tem a ideia do Frank Ferreira. Vai olhar para a nação de Israel e vai falar assim, não, eles vão se converter ao Evangelho, vão se dobrar a Cristo, e as nações também vão se dobrar a Cristo.
Que é nesse período do milênio. que é nesse período do milênio. Que é Começando chamado, por Israel, que Paulo fala que nesse contexto aí Deus voltaria a tratar com eles. que no sentido é chamado de amilenismo positivista. Entende? Então a gente tem o pós-milenismo, a gente tem o amilenismo e a gente tem o pré-milenismo. Mas o pré-milenismo, assim como o amilenismo e o pós-milenismo, que tem duas vertentes, a gente tem o pré-milenista histórico e o pré-milenista dispensacionalista. O pré-milenista dispensacionalista, ele destaca muito o Antigo Testamento. Por exemplo, Tem promessas lá que falam sobre esse período, coisas nos profetas. ele olha, por exemplo, ele vai ver que Cristo vai reinar em Jerusalém e vai cumprir todas as profecias veterotestamentárias Sobre o do Antigo descendente de Testamento, Davi. sobre o descendente de Davi, sobre a cidade de Davi, sobre o trono de Davi, a nação de Israel sendo restaurada, as suas terras, as suas Ô, prosperidades. professor, isso daí é legal aí, você abordar sobre essas promessas aí, porque isso era o anseio dos apóstolos, cara. Primeiro começando pelo anjo, quando o Gabriel, ele aparece e fala para Maria tudo o que ia acontecer, ele faz uma promessa ali em Lucas que aquele que nasceria se assentaria no trono de Davi para governar. Aí é curioso porque Davi governou em Jerusalém, e isso Cristo não cumpriu, né, na vez que ele veio para trazer a redenção. Seria, acho que, uma das promessas que cumpriria se esse milênio fosse literal. E em Atos 1, quando Cristo aparece ali, no momento da ascensão, também a pergunta, é curiosidade dos apóstolos. É agora, Senhor, que você vai restaurar? Então, esses textos não fortaleceriam essa ideia de um milênio literal com Cristo reinando em Jerusalém? O que você Sim. pensa sobre isso? Bom, ao meu ver, a minha visão fortalece sim. Mas um amilenista, um pós-milenista vai olhar para você e vai dizer assim, não. A verdade, a ideia de trono de Davi está ligada a uma ideia messiânica, porque o Messias viria do trono de Davi. Então a ideia seria um reino messiânico, e não necessariamente um reino literal em si. Eles usam o texto do apóstolo falando que isso daí se cumpriu na ressurreição dele. Né? Mas aqueles que dependem mais da exegese vão olhar e vai perguntar, peraí, Davi reinou no céu? Onde Cristo está sentado? Não. Então, Foi aqui em Jerusalém. mas em Atos 2, então Cristo já está reinando, e é usado para Cristo. Ele vai falar, não, a destra de Deus é o trono de Cristo hoje. Mas ele vai reinar no trono de Jerusalém de Davi. Excepcional. Então, esse é o pré-milenismo histórico, que entende que essas profecias do Velho Testamento, tudo ainda vai acontecer. Não, esse daí é o pré-milenismo dispensacionalista. Dispensacionalista. Esse crê que aquelas promessas feitas nos profetas, esse anseio dos apóstolos, é tido como, então, o pré-milenismo dispensacionalista. E o histórico? O que o histórico defende? Que Olha, seria contado como o pai da igreja, né? O pré-milenismo histórico, ele tem uma ideia assim, Cristo vai vir depois da grande tribulação e vai reinar com a igreja, entende? Não, por exemplo, Israel, as profecias do Antigo Testamento, tudo isso já se cumpriu na volta de Cristo, entende? Se cumpriu na volta dele ali em Apocalipse 19, na parousia. tudo ali se cumpre. Entendeu? Cristo vem ali, tudo, não vai ter trono de Davi, não vai ter restauração de Israel, nada. Vai ser um período de paz, tudo, mas Israel não vai ter ênfase no milênio, entendeu? Porque muitos pré-milenistas entendem que o milênio é necessário por conta só apenas de Israel, para cumprir essas promessas étnicas para o descendente de Abraão, que só por isso seria, não é um período ali para abranger tudo, porque tem pré-milenista também que ainda entende que nesse período o evangelho continua sendo pregado, que aí parece uma ideia, é uma ideia meio que pós-milenista, mas em outro sentido. Tem Cristo presente. Tem Cristo presente e o evangelho sendo pregado, as nações sendo alcançadas. Seria a ideia pós-milenista, mas pré-milenista, tipo assim... Seria o pós, seria o avanço do reino com Jesus reinando aqui. A única diferença, né? O pós crê que ele não está aqui, mas o pré crê que ele está aqui. No pós... Eu acho essa posição muito confortável, eu acho bem legal essa posição. Assim, a ideia, por exemplo, eu vou usar o George Eldon Ladd, que é um dos meus pré-milenistas preferidos. Ele tem a ideia, eu não corroboro com ele, mas a ideia dele é de uma hermenêutica espiritualizante do Antigo Testamento, que o método histórico redentivo
faz com que essas promessas de Israel se cumpram na igreja. Entende? Que Cristo vai vir e vai cumprir tudo na igreja. Israel não é mais Israel, entendeu? Deus não tem mais nada com o Israel étnico. O novo Israel é a igreja, entendeu? Acabou. Então ele crê no reino, aqui, um milênio aqui na terra, com Cristo reinando de maneira imediata, mas não tem nenhuma ligação com Israel. Não tem um tal de um favoritismo, não. Tem. É um povo que é chamado de igreja, não tem mais esse tal descendente de Israel. Isso mesmo. Excepcional. Bom, professor, nos faltaria tempo para continuar aqui, porque nós temos compromisso hoje, né? Não vai dar para nós continuar aqui. O bate-papo tá muito gostoso, tá muito bom. E muitas outras perguntas que eu tinha para fazer ainda, que envolve agora, excepcionalmente, a igreja, que é o que mais traz curiosidade sobre arrebatamento, os pontos fortes do pré, os pontos fracos do pré, os pontos fortes do mid, do pré-ir, os pontos fracos também, do pós também. Eu vou ter que te trazer no outro episódio, que aí eu queria resumir o nosso bate-papo no outro episódio sobre os pontos fortes do pré, os fracos, do mid, do pós, pra você trazer para nós aí aqueles textos que favorecem, os textos que desfavorecem. Você topa voltar novamente? Topo, sim. Então, obrigado, meu irmão. Quero te agradecer aí. Foi muito bom esse bate-papo. Eu agradeço. Tenho certeza que vai abençoar muitas pessoas. Vocês estão vendo aí a importância, então, de estudar isso daqui. Isso aqui foi um bate-papo só para trazer um prelúdio de como é aprofundado isso e como isso pode mudar até a sua caminhada cristã. Agradecer o pastor André. Se quiser deixar alguma palavra pro pessoal, fica à vontade. Se você falar alguma coisa aí. Não, eu quero agradecer todo mundo aí. Eu quero agradecer minha esposa, que sempre tá aí do meu lado, agradecer o pastor John Everton, que é um grande amigo, que é ele que me incentivou a estudar teologia, pastor Aniel, nosso paizão, toda vez a gente não sabe de fato como agradecer ele é um grande pai para nós, viu? E eu quero dizer para você, estude, aprenda a exegese, tenha o máximo conhecimento possível. Amém. Obrigado, professor. E pegando o gancho do convite que ele fez para você estudar, aqui no canal tem aula de Bíblia e Teologia gratuitamente. Então não tem desculpa para você que fala que não vai estudar porque não tem dinheiro. Aqui você pode aprender tudo isso. Agradecer vocês, pessoal. Muito obrigado, tá? Por ter ficado aqui até o final desse vídeo. Deus continue abençoando em Cristo Jesus. E você tem dúvidas sobre arrebatamento pré, mid, pós, que foi falado aqui, mas não entrou para defender aqui os textos que eles usam em deles? Coloca aqui embaixo nos comentários que nós vamos anotar e na próxima participação do professor nós vamos abordar a pergunta que vocês mandaram para nós. Amém? Então Deus abençoe vocês e até a próxima, meus queridos irmãos. Aqui o nosso podcast Gente do Céu. E hoje nós abordamos sobre coisas que envolvem o reino de Deus e o reino dos céus. Até a próxima, Deus abençoe poderosamente.